Memphis Depay. Memphis Depay foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta quinta-feira e disse que se inspirou na passagem do Ronaldo pelo clube paulista. Aliás, diz que o Ronaldo, o grande Ronaldo, centroavante Ronaldo, fenômeno Ronaldo, é um dos ídolos do Memphis. É o Ronaldo que jogou no PSV da Holanda, né? O Memphis também jogou no PSV da Holanda. O Ronaldo jogou no Barcelona, o Memphis também jogou no Barcelona. O Ronaldo jogou no Corinthians e o Memphis vai jogar no Corinthians. O Memphis tem 30 anos, tomara faça o mesmo sucesso que o Ronaldo fez vestindo a camisa do Corinthians. É claro que não dá para comparar jogador por jogador. O Ronaldo foi um extraterrestre. O Ronaldo foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro de todos os tempos, da história do futebol mundial, né, de todos os tempos, não por acaso chamado de fenômeno. Mas, de qualquer maneira, desde a contratação do Ronaldo, que o Corinthians não tinha um jogador midiático, um jogador nesse nível, né, um jogador midiático para chamar de seu, né, um jogador que pode ser considerado ídolo, que tem tudo para ser considerado ídolo, que está fazendo fumaça, né, dentro e fora de campo, que está sendo ovacionado, que está sendo comentado internacionalmente, né? O Memphis está sendo comentado internacionalmente. O Corinthians virou assunto internacional com a presença do Memphis Depay. Então, o Ronaldo é o ídolo do Memphis Depay. E foi contratado, o Memphis foi contratado para resolver o problema do ataque, né? O Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa e, com isso, ele foi contratado pelo Corinthians para resolver o problema do ataque. O Corinthians tem o terceiro pior ataque no Campeonato Brasileiro, com 22 gols. Tá muito mal, o Corinthians no Campeonato Brasileiro está na zona de classificação. O terceiro pior ataque. O Memphis, no Atlético de Madrid na última temporada, ele fez 11 gols no Atlético de Madrid na última temporada. Mas são 93 gols em 193 partidas em 5 anos. E espera fazer a diferença na frente. O próprio Ramon Dias citou a falta de um centroavante em grande fase para justificar a situação, a dificuldade do time em sair da zona de rebaixamento. O Memphis diz que sabe da situação do Corinthians, mas que assistindo ao jogo do Corinthians, na Neoquímica Arena, assistindo ao jogo contra o Juventude, ele assistiu de um dos camarotes da Neoquímica Arena, ele entendeu o que é jogar pelo Corinthians e sentiu o espírito de luta. Diz que tem que lutar e competir. Vai jogar com a camisa 94 do Corinthians, isso no Campeonato Brasileiro. Foi o ano que ele nasceu, então ele vai jogar com a camisa 94 no Campeonato Brasileiro. Já na Copa Sul-Americana, ele vai jogar com a camisa número 7, porque não pode jogar com a camisa 94 na Copa Sul-Americana. Vai jogar com a camisa número 7. Já jogou em diferentes posições, diz que pode jogar de camisa 10, pode jogar de camisa 9, enfim, que viu que o time cria muitas oportunidades de gol e que ele espera se beneficiar dessas oportunidades e marcar muitos gols com a camisa do Corinthians. O Memphis também fez elogios à torcida corintiana, né? Diz que desde que chegou ao Brasil, ele já se sentiu em casa. Ele chegou ao Brasil ontem, hein? E diz que a cultura brasileira é muito parecida com a africana, na qual ele tem raízes, e que ele pode dizer que vai ajudar a colocar o coração dentro de campo. Ele vai colocar o coração dentro de campo, que é mais importante para a torcida corintiana. Agora, fica um ponto de interrogação quanto à chegada do Memphis, no que diz respeito ao seu condicionamento físico, né? Porque tá todo mundo perguntando, mas quando é que o Memphis vai jogar pelo Corinthians? Joga quando pelo Corinthians? E ele diz que passou um total de 626 dias afastado por causa de uma contusão na temporada 2019 e 2020. Muito tempo, hein? Passou um total de 626 dias fora do futebol na temporada 2019 e 2020. Ele jogava pelo Lyon e sofreu um rompimento de ligamento cruzado quando ele vivia boa fase. Depois ele teve contusões musculares. As últimas 2 temporadas não foram as melhores. Então ele precisa se condicionar bem fisicamente. Ele tem um histórico de lesões e isso acaba preocupando muito o time do Corinthians. De qualquer maneira, existe a expectativa. Final de semana contra o Botafogo. Muito difícil que ele jogue no final de semana contra o Botafogo, porque ainda não estará bem fisicamente, não estará entrosado sequer com os companheiros. É muito difícil. De qualquer maneira, ele está inscrito no Campeonato Brasileiro. Se o técnico Ramon Dias quiser, pode inscrevê-lo, pode relacioná-lo para a partida contra o Botafogo no próximo sábado no Rio de Janeiro. Mas eu acho muito difícil. Na semana que vem tem um jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Aí é mais provável que ele jogue em Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Mas tem também o jogo contra o Atlético Goianiense na sequência do Campeonato Brasileiro, que é outra possibilidade dele jogar com a camisa do Corinthians. Esse jogo será na Neoquímica Arena. Falou também o Memphis sobre os motivos que levaram ele a aceitar a proposta do clube brasileiro do Corinthians. Ele disse que quando fez 30 anos, ele se perguntou o que pode fazer para ficar feliz. E por isso ele está aqui. Ele acredita que tudo na vida tem um propósito. E a energia que sentiu nos esforços colocados na diretoria, dos torcedores, foi algo que nunca tinha experimentado antes. Por que estou aqui? Ele perguntou. É algo que vai além da compreensão. Acho que precisamos reconhecer de onde vem o futebol autêntico, o jogo bonito. Aqui é a meca do futebol. É a meca do futebol. É uma liga top que eu tinha de experimentar, disse o Memphis a respeito do futebol brasileiro. E, como eu disse na manchete, ele conversou com algumas pessoas sobre o futebol brasileiro. Conversou, por exemplo, com o Neymar sobre o futebol brasileiro.
E o Neymar deu boas referências a ele, claro, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol nacional e sobre o Corinthians. O Neymar deu boas referências a ele sobre o Corinthians. Embora o Neymar não tenha jogado com a camisa do Corinthians, o Neymar no Brasil jogou apenas no Santos, o Neymar sabe muito bem o que representa a força do Corinthians, e o Neymar, que é amigo do Memphis, né? É um dos amigos do Memphis, olha só, o Neymar e o Memphis na mesma foto. Ele indicou o Corinthians, ele recomendou o Corinthians ao Memphis Depay. E isso é muito bacana. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o Neymar ajudou o Corinthians a contratar o Memphis. O Memphis que tem contrato até julho de 2026 com o Corinthians. Até lá, o Corinthians vai pagar 70 milhões de reais nesta contratação. São 3 milhões de reais por mês, pelo menos 3 milhões de reais por mês. 58 milhões de reais, 57 milhões de reais, destes 70 milhões de reais que o Corinthians vai pagar em 2 anos de contrato, serão pagos pela Esporte da Sorte, que é a patrocinadora oficial do Corinthians. É bom que se diga sempre que a patrocinadora oficial do Corinthians está sendo investigado pela Justiça, né? De qualquer maneira, é a patrocinadora oficial do Corinthians que tem a responsabilidade de pagar a maior parte do salário do Memphis. Esses 57 milhões de reais foi justamente para que fosse viabilizada a contratação de um jogador internacional, de um jogador midiático. E, portanto, é isso que aconteceu. Muito bem, senhoras e senhores, Memphis Depay foi apresentado, falou como jogador do Corinthians, está na expectativa muito grande, já conheceu a torcida do Corinthians, né, ontem, na Neoquímica Arena, já conversou com o técnico Ramon Dias, já esteve no CT, hoje já esteve no CT, onde treinou normalmente, né, já participou de outros exames, enfim, treinou normalmente com os demais jogadores, e ele está agora à disposição do Ramon Dias, do preparador físico do Corinthians, do departamento médico do Corinthians. Esses é que vão dizer quando o Memphis vai poder estrear com a camisa do Corinthians. Será sábado contra o Botafogo? Acho muito difícil. Na próxima semana, contra o Fortaleza? Mais provável. Né? Ainda tem o jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, na sequência do Campeonato Brasileiro, no outro fim de semana. Aí é bem provável que ele esteja em campo, porque o jogo seria na Neoquímica Arena. De qualquer maneira, não dá para esperar muito, né? Porque ele foi contratado para resolver os problemas do Corinthians. E é isso que o Corinthians precisa, de um jogador que resolva logo os seus problemas dentro de campo. Coringão que venceu o Juventude pelo placar de 3-1, está na semifinal da Copa do Brasil e espera agora o adversário entre Flamengo e Bahia. Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, hein, senhoras e senhores? Pelo terceiro ano seguido, o Corinthians chega à semifinal da Copa do Brasil. Mas o que interessa mesmo é o Campeonato Brasileiro. O jogo de sábado contra o Botafogo, que vai ser duríssimo para o Corinthians. É isso. Aqui nesse blend de informações, o Corinthians corrigiu o contrato, né, pelo menos o anúncio do contrato do atacante holandês Memphis Depay. Inicialmente havia sido divulgado, né, à imprensa que o contrato do Depay seria até o fim de 2026. E aí o Corinthians, né, disse que errou na comunicação, na informação, e que na verdade o contrato é até a metade de 2026, até julho de 2026. Isso porque o Memphis Depay, ele tem lá a janela europeia, né? Vai ser vésperas da Copa do Mundo, enfim, e ele entende que se precisar voltar para o futebol europeu, a janela do meio, diferente que a do Brasil, né? A janela do meio é a principal janela, então para ele é importante voltar, né, no meio de 2026. Então ele fechou o contrato até o meio. Aliás, era a informação que eu tinha dado, né? Quando eu trago a bomba que, quando se negociava com ele, fez proposta, tinha a proposta de 2 anos de contrato. E depois foi anunciado que seria até o fim de 2026, eu achei estranho, mas enfim, a gente tem que ir sempre no oficial, né? Mas no final, a gente estava certo mais uma vez, o Memphis Depay, né, assinou o contrato com o Corinthians até julho de 2026. Tá bom ou não? Muda alguma coisa? Eu quero que você comente aqui embaixo, deixa o likezão, inscreva-se no canal, mas não esqueça de comentar aqui embaixo, tá certo? Ainda sobre Memphis Depay, o jogador deu entrevista coletiva hoje, foi apresentado, mostrou bastante inteligência, um cara culto, um cara com ideias muito legais, gostei muito, né? Depois você assiste no canal de cortes, tá lá o corte da minha análise da coletiva dele, tá bom? O Corinthians ainda tenta inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil, tá? O Corinthians só não havia feito ainda, não tinha ainda avançado, né, no pedido para a CBF, porque o Corinthians ainda não tinha passado pelo Juventude. O Corinthians não queria gastar fichas, né, pedindo esse favor para a CBF. Eu havia até comentado isso com vocês. Tipo, vou aqui entrar em contato com a CBF, pedir um favor, mas depois vai que não classifica, é eliminado nas quartas de final para o Juventude, você ia se queimar à toa. Então, ia gastar uma ficha à toa. O Corinthians não queria fazer isso. Esperou classificar e agora vai para cima, tá? Vai tentar, de qualquer jeito, o pedido aí para a CBF para que o Memphis Depay seja inscrito. O Corinthians vai alegar que não teve culpa nenhuma, tá? Que o Corinthians vai alegar que já tinha toda a documentação e foi o fuso horário que atrapalhou, que a Federação Espanhola de Futebol não conseguiu enviar a papelada a tempo por conta, né, do fuso horário, e o Corinthians trabalha com isso, que não é culpado, e vai pedir aí, né, para a CBF, né, abrir uma exceção.
Vamos ver a resposta da CBF, mas agora sim o Corinthians manda aí um ofício, tá? Né, entre em contato oficialmente com a CBF para fazer o pedido, né, de exceção, já que ele está tudo regularizado no BID e tudo, para que ele possa jogar a semifinal da Copa do Brasil. Você acha que o Corinthians consegue? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Vamos seguir falando do Coringão no Blend. Kurzawa, é isso mesmo, o lateral francês, né, que fez aí uma boa carreira, grande parte da sua carreira no PSG, né, no Paris Saint-Germain da França, está livre no mercado. E a informação que eu tenho para vocês é que o Corinthians, ele foi oferecido, é a mesma informação que todos, que ele foi oferecido, e o Corinthians fez quando foi oferecido, o Corinthians tomou uma decisão, né, uma postura com os intermediários. Falou para ele, ó, se ele quiser um contrato de produtividade, a gente fecha com ele e discute valores, mas sem um salário fixo, enfim, e o jogador, os intermediários levaram isso ao jogador e não houve resposta para o Corinthians. Hoje o UOL traz uma informação que o Kurzawa está disposto a assinar um contrato de produtividade e até conversou com o Memphis Depay sobre o Corinthians, tá? O lateral esquerdo francês perguntou ao Memphis sobre a sua chegada ao Corinthians e contou sobre o desejo de ser o seu companheiro aí no time corintiano, tá? Ele está livre no mercado, basta ver agora se ele vai aceitar um contrato de produtividade do Corinthians sem um salário fixo, né? Nem que seja um salário pequeno. Ou se ele vai fazer uma contraproposta ao Corinthians pedindo pelo menos um salário fixo que não seja tão alto e o restante de produtividade. A questão agora é sentarem e conversarem. O Corinthians, quando fez isso, não foi uma proposta oficial como foi a do Depay que eu trouxe para vocês, né? É algo diferente, foi meio informal. Ó, vai lá e fala que a gente aceita. Enfim, né? O UOL está dizendo que aceitou. Então a gente vai ter que aguardar para ver os próximos passos, né? Se vai avançar numa negociação agora, uma negociação mesmo oficial, né? Vamos sentar aqui. O que você quer? Isso que eu posso te oferecer? Enfim, para ver se o Kurzawa fecha com o Corinthians. São 8 jogos nos últimos 3 anos, mas se tratando de futebol brasileiro, quem sabe, né? Ele pode render aqui, tem 32 anos, e ele que teve a melhor fase da sua carreira no Mônaco da França, tá? É isso, meu amigo. Kurzawa, será que ele vem pro Timão para cruzar lá pro Memphis Depay fazer gols? Deixa seu comentário aqui, o que você acha? Vale a pena investir? O Corinthians tem Bidu, Corinthians tem o Hugo, e o Corinthians tem o Palácios que volta em novembro. Conta aqui para mim o que você acha. Se for por produtividade sem salário fixo, eu aprovo. Não fico em cima do muro, mas eu quero a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like e também a sua opinião. Samir Cascalho agindo no fato, trazendo no ato mais um salário, tá? Eu sempre gosto de trazer muitas vezes o salário do jogador, principalmente contratação. Aliás, o salário do Memphis Depay, que é a grande contratação do Corinthians, quem trouxe em primeira mão fui eu também. E eu acho que eu sigo muito aquele versículo bíblico, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, eu acredito muito que é importante a gente saber quanto o jogador está ganhando para ver se vale a pena, né? Até o nível de cobrança também, tá? Vou te passar agora o salário de André Carrillo no Corinthians, o peruano. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura! André Carrillo, peruano, que assinou, né, contrato com o Corinthians e pode aí já fazer, né, a sua estreia com o Coringão, ele vai receber no Corinthians R$900 mil por mês, tá? Eu achei, né, um salário um pouco alto, né, do André Carrillo, né, no Corinthians, esperava até menos, ele estava na Liga Árabe, né, tem 33 anos, assinou contrato até julho de 2025, né, contrato de 1 ano, né, com o Corinthians, né, o André Carrillo, jogador de 33 anos. Eu estava procurando aqui o time que ele estava, um nome estranho, mas enfim, ele foi o Emiliano que fez a contratação praticamente, ligou para ele, acertou tudo, claro que, né, com o aval do Fabinho Soldado. Ele estava no futebol árabe, foi treinado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano lá no Al Hilal, e aí ficou um pouco mais fácil, né, de fechar o acordo, né, o André Carrillo. Ele estava no Al-Qadsiya, né, Qadsiya, um nome bem estranho mesmo, tá? E foi aí o 8º reforço do Corinthians. Ele acumula passagem por Benfica e Sport de Portugal e o Halford da Inglaterra, tá? É um jogador experiente, 33 anos, joga aberto lá direito, joga por dentro também. Foi o 8º reforço e o Memphis Depay foi o 9º, ou foi ao contrário? É isso, ele foi o 9º. O Memphis Depay foi o 8º, porque o Memphis Depay acertou primeiro com o Corinthians, tá? Foi quase junto ali, né? Enfim, o 900 mil salário, tá? É o pacote já de luvas, direitos de imagem, CLT, enfim, né? Tem que ser bom o Carrillo em 33 anos, porque tá chegando com salário, por exemplo, só para vocês terem um pouco de parâmetro, né? Fazer uma comparação, o salário do André Carrillo é maior do que o do Garro, tá? O Garro ganha 850 mil no Corinthians. É pouco, um pouquinho maior, mas 900 mil. O André Carrillo chegando com um bom salário aí no Corinthians, eu trazendo essa informação aí para vocês. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians. Informações que foram reproduzidas aqui nesse canal de corte. Foi com o Samir Carvalho e Cereto nos canais aí, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Já que você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude deixando seu like, sua inscrição nesse canal, que é muito importante que você contribua aí
participando, até mesmo com um comentário, porque é super importante a gente ler tudo para ter uma ideia de como está sendo o nosso trabalho. Então já deixa essa moral pra gente aí, que nós vai estar mandando vídeo diariamente pro YouTube. Para você não perder nada, já chega ativando o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E é isso aí, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos!